A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Suelen, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher que ela tinha um casamento alicerçado na rocha. Ela era uma mulher que tinha um sonho e, pelo que eu vi da história dela, ela era uma mulher que ela lutava muito para esse sonho se realizar. Ela era uma mulher que tinha a presença de Deus de uma forma única na vida dela. E ela, junto com o marido dela, eles tinham algo muito difícil que você vai achar tanto na Bíblia como nos dias de hoje, que é os dois serem um só diante de Deus. Essa mulher é Isabel. Gostaria que você abrisse a Bíblia em Lucas 1. E o texto, para mim falar dela, eu vou ter que falar do marido dela. Porque foi como eu falei, a história dele está tão entrelaçada que não tem como eu falar de um sem falar do outro. E a história começa falando que no tempo do rei Herodes existia um sacerdote, que ele se chamava Zacarias, e ele era casado com uma mulher chamada Isabel. E o que me chama muita atenção é que no capítulo 6 vai falar assim que ambos eram justos perante Deus. Vocês lembram que alguns vídeos atrás eu cheguei a falar que o casal, eles têm que estar alinhados diante de Deus, não pode ter o jugo desigual? Que jugo desigual não é apenas você se casar, se relacionar com uma pessoa que não pratica a mesma fé que você. Jugo desigual também é você estar com uma pessoa, você está em um nível espiritual e essa pessoa está no nível abaixo que o seu e essa pessoa não quer de jeito nenhum subir ao seu nível espiritual. Lembra que eu falei que geralmente, pelos exemplos que a gente deu na Bíblia, sempre acontece alguma coisa e acaba esse casal... pode até ser que ele resista, mas sempre vai ter aquela dificuldade. Então, esse casal já não passava por isso. Por quê? Diante de Deus, qualquer outro casal que você for ler na Bíblia, você sempre vai ver Deus destacando ou a mulher ou o homem. Por quê? Jugo desigual. Esse casal não. Você vai ver que ambos, os dois, que ambos diante de Deus eram justos. Você vai ver lá no que Jó, ele era um homem justo diante de Deus, só que a mulher dele não era. Não porque ela era má, mas porque ela estava no nível espiritual bem abaixo dele. E aqui não, a mulher estava aqui, ó. Ele era sacerdote, ela não era sacerdotisa. Porém, isso não impedia que ela tinha um nível espiritual com Deus igual o marido dela tinha. Colocando para os níveis de hoje, o marido dela poderia ser um pastor, poderia ser um líder, um diácono, um obreiro, mas ela estava ali, ó. Ela poderia não ter cargo nenhum na igreja, mas ela estava ali, ó. Constante oração, lendo a palavra, com ele na escola dominical, com ele nos cultos. Ou ao contrário. Poderia ser ao contrário, que hoje acontece muito. A mulher tem um cargo na igreja, a mulher tá e o homem tá mais acomodado. O que diante de Deus, isso não é certo. Ok? Mas, eles diante de Deus, eles eram justos e andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, tudo o que o Senhor falava para eles, eles cumpriam. Eles não tinham esse negócio de ele desmerecer ela ou ela mandar nele. Não, os dois andavam em comum acordo. E aí fala que a história começa a falar que Zacarias foi ao templo, quando ele acendeu o incenso, apareceu um anjo para ele, esse anjo começou a falar para ele. Esse anjo não é nada menos do que Gabriel. Isso mesmo, a gente sabe que quando Gabriel vem, o negócio fica estreito. E Deus enviou Gabriel. Talvez você que nunca parou para estudar a Bíblia esteja pensando, mas por que Deus mandou anjo antigamente e não manda anjo hoje? Simples. Naquela época, principalmente no Antigo Testamento,
os anjos eram a manifestação da glória de Deus. Hoje, quando Deus quer falar conosco, Ele fala através de sinais, através de sonhos, profecias, principalmente através da Bíblia, porque toda profecia, toda palavra de Deus direcionada para a sua vida tem que ter base bíblica. Se não tem base bíblica, não foi Deus quem falou, porque a maior profecia é esse daqui. Então, tudo que acontece, hoje o véu, depois que Jesus morreu lá na cruz, o véu que separava, que não permitia que a gente se achegasse a Deus, foi rompido. Então, por isso que hoje Deus não precisa usar os anjos para poder falar com a sua igreja. Hoje, Ele tem o Espírito Santo que intercede, que é o intermediário, que leva a gente até Deus e Deus até nós. Ponto. Então, naquela época, era muito comum. Só que o que Deus usou o anjo para falar, digamos que Zacarias não é que ele não curtiu, mas ele não estava muito confiante que aquilo ia acontecer, não. Não sei dizer se isso daí era, se ele queria ou se ele não queria, porque às vezes você já tá cansado, sabe? Você quer tanto uma coisa, você já orou tanto por aquilo, aí tipo, aquilo já foi, você já se desgastou e você acaba não querendo mais. E não porque você não crê, mas porque as circunstâncias da sua vida, o dia a dia, as suas circunstâncias financeiras, emocionais, psicológicas, dizem tudo ao seu redor, diz que isso não vai dar certo. Aí você vai fazer o quê? Isso não vai dar certo. Só que eu tenho algo para te dizer. Deus, ele não depende do meu querer e do teu querer. Deus, ele não depende das circunstâncias da minha vida e das circunstâncias da sua vida. Deus, ele não é movido por circunstâncias. Deus, ele não é movido por razões. Deus, quando ele quer te abençoar, quando ele quer fazer algo na sua vida, não importa se você não tem R$1 no bolso, não importa se você está abalado mentalmente, psicologicamente. Deus, ele vai te abençoar e através daquela bênção, você vai ser restaurado por dentro. Não importa o quão machucado, quão debilitado, quantas suas circunstâncias dizem que não é possível. Se Deus falou que vai acontecer, querido, vai acontecer, pronto, acabou. Quando? Aí é no tempo de Deus. Mas que vai acontecer, vai. Porque isso não depende nem da minha, nem da sua fé. Só depende, porque se Deus falou, vai acontecer. E quando ele não acreditou, o que o anjo fez? O anjo falou assim, então é o seguinte, já que você não está acreditando, então você vai ficar mudo. Você só vai falar quando já estiver sendo gerado o bebê na sua mulher. E o nome dele vai ser João, ele vai ser um homem cheio do Espírito Santo. E quando Zacarias saiu do templo, o povo já estava agoniado naquela espera para poder saber o que tinha acontecido. Afinal de contas, ele tinha demorado muito. E naquela época, só os sacerdotes podiam se achegar a Deus. Então, ele transmitia o recado de Deus para o povo, o recado do povo para Deus. Então, quando ele saiu maravilhado, porque quando a gente entra na presença de Deus, alguma coisa acontece, isso fica muito nítido na nossa cara. O povo começou a perguntar para ele e ele não conseguia falar nada. Porque ele estava mudo. Aí ele começou a falar em sinais. A Bíblia diz que ele tentava gesticular, coisa e tal. Então o povo viu que Deus falou algo, mas não sabia o que tinha acontecido. E aí passou-se um tempo, Isabel ficou grávida. Aí que entra Isabel. Ela, imagina o desespero dela quando o marido dela chegou em casa e o marido dela não estava falando uma sequer palavra. Ela não conseguia entender, ele devia estar, cheio de coisa para falar para ela, mas não podia falar. Por quê? Porque não conseguia falar. Então ele tentava gesticular. Mas depois que ela ficou grávida, que ela soube, eu imagino a felicidade. É sério, eu imagino o quão feliz e o quão maravilhada ela ficou quando soube que o Senhor Jesus ia dar a ela um filho. Gente, eu acho que ela devia ter uma sensação que eu não sei descrever isso. Não sei. Mas ela deve ter ficado maravilhada. E quando ela soube então que ela estava grávida, nossa! Gente, acho que foi céu na terra, você não tem noção. E aí depois, com os meses, ele voltou a falar. Ele falou para ela que tinha que se chamar João, beleza. A Bíblia diz,
lá no versículo, no mesmo capítulo, tá? No versículo 39, quando ela já estava de 6 meses, Maria, mãe de Jesus, foi visitar Jesus. Mãe de Jesus foi visitar ela. E quando ela chegou lá junto com Jesus, dentro da sua barriga, aconteceu algo sobrenatural. Por quê? Aonde Jesus chega, quem é cheio do Espírito Santo não se controla. João Batista já era um bebê desde o ventre, cheio do Espírito Santo. E quando Maria chegou na porta, ela não entrou, ela chegou na porta. O bebê começou a saltar dentro da barriga, desesperado. E Isabel foi impactada, ela foi cheia do poder de Deus. Gente, se você já foi batizado com o Espírito Santo, se você é batizado com o Espírito Santo, se você já sentiu a presença do Espírito Santo, você deve ter noção do quanto essa mulher foi privilegiada. Depois de Maria, eu acho que ela é a mais privilegiada da Bíblia. Por quê? Porque diariamente ela sentia o Espírito Santo através do filho dela. Porque ele já era cheio do Espírito Santo. Porque assim, quando Deus ele coloca algo na nossa vida, isso é para glória e louvor do nome dele. Então, entenda isso bem claro. Se você está fazendo algo e esse algo não dá louvor ao Senhor, isso, muito pelo contrário, te afasta da presença de Deus, isso daí não é da vontade de Deus, não. Ah, Sueli, mas é difícil. Não estou dizendo que vai ser fácil. Estou dizendo algo que te atrai. Porque você vai ver que Jó, depois de tudo que ele sofreu, mesmo assim, ele não se afastava da presença de Deus. Então você não está sofrendo que nem Jó, meu amor. Ninguém aqui, eu não conheço ninguém que sofreu como Jó. E mesmo assim, Jó era fiel. Então, se você está passando por algo e isso está te afastando de Deus, é bom você rever, porque isso que você está fazendo não é da vontade de Deus. Se você está fazendo algo e esse algo, por mais difícil que esteja, mas está te atraindo aos pés do Senhor, continua firme. É porque você está gerando a promessa. Relaxa. E aí a Bíblia começa a falar que então Isabel é cheia do Espírito Santo. Ela vê que o Salvador chegou a ela e aquele ambiente se enche de glória, fogo, santo, poder. No versículo 57 do capítulo 1, começa a falar sobre o nascimento de João Batista. E quando João Batista nasce, todos perguntam, vai colocar qual nome? Mas não perguntam nada para ela, não. Perguntam entre si, tá? Qual vai ser o nome da criança? Porque eles tinham-se o costume de quando um bebê nascesse, se colocar o nome de alguém da família. E quando o pai tinha algo assim na sociedade, né, era sacerdote, coisa e tal, se colocava o nome do pai. Só que Deus tinha falado que era para colocar que nome? João Batista. Então, se era para colocar João Batista, qual o nome ela ia colocar? João Batista. Simples. Porém, aí que entra o negócio. Quando você tem algo de Deus e você está com pessoas que não entendem o propósito de Deus na sua vida, essas pessoas não vão querer te ouvir. O pastor Johnny, ele sempre falou uma coisa, que você reflete as cinco pessoas que você anda. Então, as 5 pessoas, se você só anda com pessoa que tem pensamento negativo, pessoa que não acredita no propósito de Deus, você acha que você vai acreditar no propósito de Deus? Mas não. Se você só anda com pessoas que só acha que as coisas só funcionam no seu tempo, que esse negócio de esperar em Deus é besteira, você acha que você vai esperar em Deus? Lógico que não. Então, ela não dava com aquelas pessoas, mas aquelas pessoas estavam ali, tentando meter o bedelho e um dinheiro na conta deles. E muitas vezes isso acontece com a minha e com a sua vida. As pessoas, elas querem colocar o bedelho aonde que não é. O sonho não eram delas. Não eram elas que Deus tinha falado. Era para Isabel. Isabel, ela foi agraciada porque ela estava sentindo a presença do Espírito Santo durante toda a sua gravidez. Mas eles queriam saber? Não. Então, ela falando que era João, eles não acreditaram. Aí chegou o marido dela. E por isso que eu falo, um casal que tá fechado é outro nível. Por que que eu falo isso? O marido dela chegou e falou assim, é João, vai ser João, não.
Sabe o que eu acho muito engraçado? Que isso me deixou, tipo, não acredito. Foi que quando ela disse que seria João, todo mundo se opôs contra. E começou a perguntar, por que João? Não tem ninguém na família com esse nome. E né. Mas quando ele disse que era João, todo mundo se maravilhou. Não sei o que eu tô dizendo, tá? É a Bíblia, é só você lá. E ler lá em 1 Lucas, do 57 ao 66. Você vai ver que tá escrito isso. Ou seja, naquela época, se ela não tivesse... a mulher, ela não era tão valorizada, ok? Então, se ela não tivesse aliançada com o marido dela. Então, nós que somos casados, isso fica uma dica para nós. Nós temos que estar aliançados com o nosso cônjuge. Então, nós mulheres, nós temos que comprar os sonhos dos nossos maridos. Nós temos que investir no sonho deles. E acreditar quando eles dizem que Deus falou. Por quê? Porque se Deus falou para eles, Deus também falou para nós. De uma certa maneira. E maridos, quando se dessa mulher de vocês falar que Deus falou, acredite nelas. Não seja que nem as outras pessoas, que já vai ter gente demais para criticar. E isso não mudou muito não, tá? Então, acredite, comprem o sonho delas. E você que está solteiro, procure amizades. Procure se envolver com pessoas que vão acreditar nos seus sonhos. Pessoas que vão te ajudar. Porque a Bíblia diz que um ao outro ajudou. Eu sou o companheiro disse, esforça-te. A Bíblia diz que tem que andar dois juntos, porque se um cair, o outro levanta. Se você cair e quem estiver te sustentando for uma pessoa de uma perna só, você acha que você vai conseguir te sustentar? Meu amor, você vai cair também. Então os dois têm que estar aliançados. Os dois têm que estar juntos. Se a pessoa tiver com uma perna só, mas ela tiver uma muleta para segurar, beleza, mas se a pessoa não tiver nada, como que vai fazer? Não vai dar certo não, porque se der uma câmera numa das pernas dela e você for uma pessoa gordinha que nem eu, não vai dar certo para você levantar. Então você tem que ter esse discernimento para entender para quem você pode abrir sua Bíblia, a sua vida, e para quem você pode chegar perto de você. E aí a Bíblia diz, e isso eu fiquei... Gente, queria estar lá para ver, juro. Porque no versículo 64 diz que quando João abriu a boca, ele começou a louvar a Deus. E todo o povo ficou incrível, ficou admirado. Porque quem era esse menino que era cheio da presença de Deus? E todos naquele lugar foram cheios da presença de Deus. E todos ficaram perguntando quem era esse menino. Que fazia isso? E todos o reconheceram como um menino que tinha a mão do Senhor sobre a vida dele. Então eu quero que você saiba que quando terminar de gerar os sonhos de Deus, a promessa de Deus para sua vida, e você conceder a luz, pode até aparecer pessoas para tentar interferir, para tentar destruir, para tentar mudar o foco e tirar a glória que só pertence ao nosso Deus. Mas saiba que tudo que acontece na minha vida e na sua vida é para que o nome do Senhor seja glorificado. E quando essa promessa acontecer, porque creia, vai acontecer. Se você tem uma promessa que você vai ter filhos, receba, tenha fé que você vai ter filhos. Se você tem uma promessa de ter um bom casamento, creia, receba isso e tenha fé que você vai ter um bom casamento. Se você recebeu uma palavra, se você tem uma promessa de Deus, se Deus colocou algo no seu coração, que você vai ser um grande empresário, creia nisso que você vai ser um grande empresário. Não deixe as pessoas rotularem os seus sonhos. Creia somente e você vai ver que quando acontecer, vai ser para a glória, para o louvor e para o nome do Senhor ser glorificado. E detalhe, a presença de Deus vai se manifestar de uma maneira que todos irão ver que realmente foi a presença de Deus. Porque se não fosse a presença de Deus, nada iria acontecer. Você vai ver na Bíblia, em diversas passagens, que várias mulheres eram estéreis e teve filhos e muitas na sua velhice. Mas como Isabel, nenhuma delas, todas tiveram um impacto no povo de Deus de uma maneira diferente. Mas Isabel, ela foi cheia da presença de Deus, desde antes de conceber, até a hora que concebeu e até depois. Isso mostra que quando o Senhor colocar algo na minha vida, algo na sua vida, no nosso coração, creia somente que é para o louvor e para a honra, glória dele. Fique na paz.